Nunca tive coragem de compartilhar as coisas que aconteceram comigo. Sinto que ninguém vai acreditar em mim. As poucas pessoas que ouviram acham que estou louco. Sei que há pessoas que acreditam e, mesmo que não acreditem, estão abertas a acreditar que essas coisas são possíveis. Eu me animei a contar isso porque recentemente ouvi alguns relatos sobre animais que se comportam de maneira estranha e então decidi compartilhar a minha história. Não é a mais recente, mas o que vou relatar aconteceu há cerca de 1 ano e está relacionado com esse tema. Veja bem, eu não posso dizer que tenho algum dom. Não sou psíquico, nem médium, nem nada disso, mas meu caso é diferente. As coisas mais importantes que me aconteceram não aconteceram apenas comigo. Sempre acontecem com nós dois, minha irmã e eu. Suponho que por sermos gêmeos. Há cerca de 1 ano eu trabalhava como segurança em uma fábrica num distrito industrial. O ambiente de trabalho dentro da fábrica era muito bom enquanto havia pessoas trabalhando, mas quando o pessoal não estava, as coisas mudavam drasticamente. No interior da fábrica, durante as rondas de vigilância podia-se sentir vibrações extremamente pesadas. Algumas vezes, durante a noite de um fim de semana, pude ouvir como se alguém estivesse andando em torno das máquinas. Os passos eram muito evidentes, tão claros como se um funcionário estivesse lá caminhando. Em uma ocasião, durante a madrugada, ouvi alguém me chamar bem atrás de mim como se estivesse próximo ao meu ouvido. Eu até senti uma espécie de sopro em minha orelha. Apesar do medo, terminei minha ronda, pois era meu trabalho. Naquela mesma noite, mais tarde, por volta das 3 da manhã, eu estava na cabine de segurança com outro colega. Ambos nos revezávamos para vigiar, pois estávamos na porta de entrada dos funcionários, mas aquelas horas geralmente não havia nada para fazer. Estávamos quase dormindo quando ouvimos muito levemente alguém bater na janela. Pensamos que fosse um funcionário querendo registrar a entrada, mas não acordamos de imediato. Alguns segundos depois, ouvimos novamente alguém bater na janela. Nos levantamos e fomos ver quem era, mas não havia ninguém. Checamos as gravações da câmera externa e em nenhum momento durante toda a noite apareceu alguém. Estou te contando isso apenas para que saiba o tipo de energia que havia naquele lugar. Mas o que quero realmente contar é o seguinte. Do lado de fora da cabine de segurança, na calçada, muitos cachorros de rua apareciam buscando comida. Havia 2, talvez 3, aos quais dávamos restos de comida de vez em quando. Mas uma tarde esses cães desapareceram. Em vez deles começou a rondar um dálmata muito grande, desnutrido e aparentemente desidratado. Começamos a alimentá-lo sem dar muita importância ao fato de que ele nunca latia. Eu gostei da ideia de levá-lo embora e adotá-lo para cuidar da minha casa, onde eu já tinha uma cadela híbrida, uma mistura de labrador com husky, com olhos azuis, quase brancos. Posso te assegurar que seu olhar é muito terno e inocente, e achei uma excelente ideia levar um amigo para Maia, minha cadela, para que ambos pudessem conviver. Então decidi levá-lo para casa, e quando entrei com ele, pensei que Maia iria latir, se agitar ou fazer uma festa, mas aconteceu o contrário. Ao vê-lo, se virou e correu para dentro de casa, chorando de medo. Achei estranho, mas não dei muita importância. O dálmata era muito alto para os padrões normais de um cachorro. Não era sobrenatural nem nada parecido, mas com certeza era um cão que impressionava os outros. Os dias se passaram. E notei que o dálmata várias vezes tentava entrar em casa. Tentava abrir a porta. Maia sempre ficava dentro de casa, acostumada a dormir conosco e a ser limpa, mas deixar entrar um cachorro adulto que eu tinha trazido há poucos dias não parecia o mais conveniente naquele momento. Durante várias noites em que eu estava de folga, podia ouvir ruídos estranhos lá fora, como passos, como se alguém estivesse andando ao redor da casa. Mas, como o cachorro estava fora e não latia, pensei que estava imaginando coisas, que era apenas o cansaço.
Isso continuou por alguns dias, até que uma noite nos deitamos e começamos a cochilar. Cerca de 1 hora depois, comecei a ouvir claramente alguém tentando abrir a porta. Eram sons que se misturavam aos meus sonhos, e por isso não me levantei. Mas, de repente, ouvi claramente a porta se abrir e alguém falar dentro da minha casa. Consegui entrar. A voz era forte, grave, estranha. Era a voz de um homem. Me levantei, peguei um facão que tinha debaixo da cama e com ele na mão saí para ver o que havia acontecido. A primeira coisa que pensei, claro, foi que alguém havia entrado na minha casa para roubar. Minha esposa se levantou e, em silêncio, ligou para a emergência para que mandassem uma viatura. Saí com cuidado para não fazer barulho, mas ao abrir a porta, Maia entrou correndo, chorando com o rabo entre as pernas, claramente aterrorizada. Pensei imediatamente que havia um ladrão. Caminhei devagar, com muita cautela. Mesmo tendo saído com o facão para ver o que estava acontecendo, também tinha medo de encontrar alguém ali, possivelmente armado. Mas meu susto se transformou em surpresa e incredulidade. Na sala, o dálmata estava deitado no sofá, olhando na minha direção. Podia ver na escuridão da noite o brilho dos olhos daquele cachorro que estava lá imóvel, apenas me olhando. Aqueles olhos, aquele brilho, pouco a pouco deixavam de parecer o olhar de um animal, pareciam humanos. Eu tinha a sensação de que o que me observava de volta não era um animal, pelo menos não totalmente. Mas isso poderia ser apenas o medo do momento. Queria pensar que era minha paranoia, mas mesmo assim, a dúvida me dominava. Como aquele animal havia entrado na minha casa durante a noite, se eu havia me certificado de trancar as portas antes de dormir, me perguntei. Eu tinha o hábito de trancar as portas com chave todas as noites, por precaução. Baixei o facão e me aproximei do animal no sofá. O peguei pela coleira para tirá-lo, mas algo não parecia certo. Havia algo muito estranho. Pouco depois, a Guarda Civil chegou e eu fui falar com os policiais. Disse que ouvi alguém tentando entrar na minha casa, então eles revisaram o interior, o quintal e os arredores. Não encontraram nada, mas uma policial que entrou para verificar minha casa com seu colega me disse algo que me inquietou ainda mais. Ela disse que o animal amarrado nos fundos a assustou, pois quando ela virou as costas, ouviu como se ele risse dela. Meio envergonhada, ela saiu de casa, não sem antes sugerir que eu me livrasse daquele cachorro, que tinha um aspecto muito estranho. No dia seguinte, comentei isso com minha irmã, e ela me recomendou ter mais cuidado com aquele animal, observar bem o que ele fazia, pois poderia se tornar perigoso. Mesmo sem ter visto o cachorro, ela disse que havia algo muito estranho em tudo que eu havia contado, mas ficou apenas em uma simples conversa, nada mais. No entanto, o ocorrido naquela noite continuava a me perturbar, especialmente com o comentário da policial. Passaram-se alguns dias, e desde o ocorrido eu mantive ele amarrado durante a hora de dormir com uma cordinha de 10 metros, pelo menos para me dar uma sensação de segurança em sua presença. Eu não gosto de manter cães presos, muito menos amarrados, mas naquela situação parecia a decisão mais adequada. Poucos dias depois, já passada a meia-noite, saí para dar ração a ele, pois minha esposa havia esquecido. Coloquei o prato ao lado e me virei para entrar. Ao dar alguns passos, ouvi novamente aquela voz que havia ouvido dias atrás, aquela voz grossa, grave e inumana. Por que você não me deixa entrar? Me virei para ver quem estava falando. O dálmata estava de pé sobre as patas traseiras, ereto como uma pessoa, com um olhar completamente aterrorizante, como se seus olhos fossem completamente humanos. Aquilo deixou claro que o que eu havia levado para casa não era um cachorro. Ele riu ao me ver parado diante dele, e eu por um momento fiquei em choque. Alguns segundos depois entrei gritando em casa, pedindo para minha esposa ligar para minha irmã o mais rápido possível, pois ela morava a algumas casas de distância.
A criatura lá fora nos ouviu e começou a rir de uma maneira indescritível, uma risada demoníaca, vinda do inferno, que continuou enquanto facilmente correu para a parte mais escura do quintal, para depois saltar o muro e desaparecer na noite. Até hoje, não ouvi nada semelhante por aqui. As poucas pessoas a quem contei isso zombaram de mim. É evidente que não acreditam. Aquela que acreditou, minha irmã, não está mais comigo, pois faleceu há alguns meses.